Prontinho. Então, né, como a gente já havia começado presencialmente, né, depois agora migramos para o online, presencial a gente já tinha estudado alguns assuntos, né? A gente começou com foi fração, regra de três, simples e composta, potenciação e radiciação, razão e proporção, matemática financeira e porcentagem. Tem mais um aqui que eu esqueci, que eram seis. Ah, não, seis, tá certo. Ô, Fred, Oi, desculpa, tá com você? Tipo, que eu entrei agora. Depois você pode. sim, Depois eu posso mandar uma mensagem lá no grupo. Você passa pra mim o que você deu pra mim estudando, por favor? claro, claro, eu mando sim. Vou mandar lá no grupo, Tá bom, tá? obrigado. Aí a gente iria fechar essa parte da matemática básica, né, do nivelamento, com equações. Só que como a gente encerrou antes de eu dar essa aula, o que que eu vou fazer? Eu vou dar essa aula de revisão para a gente relembrar esses tópicos, tá? E a partir de semana que vem, na terça-feira, eu vou dar equações para vocês. Aí depois a gente já entra em conjuntos, funções, e quando finalizar a função, a gente dá mais uma revisão, então a gente vai caminhando assim, tá certo? Então deixa eu abrir aqui o programa e vamos lá. Primeira questão, questão do Enem, tá? Eu vou fazer todas com vocês, tá bom? Se por acaso vocês tiverem algum tempo para fazer, é só falar, mas eu vou fazer todas explicando, relembrando, e depois eu vou mandar o PDF para vocês, com elas feitas e com elas não feitas, para vocês tentarem fazer em casa, tá bom? Então vamos lá. É comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa láctea destinou 4 metros cúbicos de leite do total produzido para análise em laboratório da região, separados igualmente em 4.000 embalagens de mesma capacidade. Qual o volume de leite em mililitro contido em cada embalagem? Então vamos lá. Qual o volume de leite em mililitro? Isso aqui é importante. Porque olha só, quando a gente lê no início, uma cooperativa láctea destinou 4 metros cúbicos de leite. Ou seja, eu começo a trabalhar com 4 metros cúbicos e a pergunta ela quer em mililitros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa conversão. Como é que a gente faz essa conversão? Bom, da seguinte forma: metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Vou colocar só os três aqui. Eu tenho a seguinte relação: de metro cúbico e centímetro cúbico. Metro cúbico é igual ao litro, opa, e centímetro cúbico é igual ao mililitro, tá bom? Então, quando ele vira e fala o volume de leite em mililitro, é a mesma coisa que virar e falar o volume de leite em centímetros cúbicos, tá? É a mesma unidade, elas se relacionam. Então, o que que eu vou fazer aqui? Bom, eu tenho que passar de metro cúbico para centímetro cúbico. Então, para passar, a gente vai multiplicar por 10. Só que olha só, antes de botar multiplicar por 10, de metro cúbico para decímetro cúbico é uma casa, não é? Só estou dando uma unidade aqui, Correto, certo? correto. Só que como está o cubo, eu tenho que levar esse cara ao cubo. Então, ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 1.000. De decímetro cúbico para centímetro cúbico também só tem uma passagem. Eu multiplicaria por 10. Como é o cubo vezes 1.000 novamente, né? E o processo contrário seria dividir. Ou seja, de metro cúbico
de centímetro cúbico, né, que é o nosso milímetro, para litro, que é o nosso decímetro cúbico, eu iria dividir por 1000, faltou um zero, e de litro para metro cúbico também fazer uma divisão por 1000, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é passar esses 4 metros cúbicos para centímetro, tá? Então, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que no caso é um mililitro. Então, ficaria da seguinte forma. Metro cúbico para decímetro cúbico vezes 1000. Para centímetro cúbico vezes 1000 de novo. Então, de metro cúbico para centímetro cúbico, que é o nosso mililitro, eu vou multiplicar por 1 milhão. Então, 4 metros cúbicos, isso vai ser igual ao quê? Passando para centímetros cúbicos, 4 vezes 1000 vezes 1000 de novo. Assim, o nosso volume, opa, veio outra cor. O nosso volume fica 4 vezes 1000, 4.000. Vezes 1000 de novo, 4 milhões. Então, 4 metros cúbicos é igual a 4 milhões de mililitros. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Então, a fábrica, a partir do momento que ela manda, né, a cooperativa, no caso, 4 metros cúbicos, ela está mandando 4.000 mililitros. Então, já acertamos a unidade de medida. Até aqui, ok? Alguma dúvida? Ok, eu só tava com dúvida no metros para, no caso para DM. Aí eu tava meio com dúvida, só que tipo, depois quando você foi explicando, eu fui simplificando mais. Aí consegui entender. Que tem Ah, um perfeito, perfeito. no estudo. Não, importante que entendeu. Isso que importa, tá? Agora, vamos para a pergunta mesmo, né? Qual o volume de leite em mililitros? Já achamos quanto ficaria em mililitros. Contido em quê? Cada embalagem. Bom, quantas embalagens eu tenho? 4.000. Então, para saber o volume de leite em cada embalagem, eu vou pegar o quanto de leite eu tenho e dividir pelo número de embalagens. Então, eu vou colocar assim, ó. VE, que é o volume por embalagem, vai ser o quê? O volume que eu tenho, 4.000, dividido pelo meu número de embalagens, que são 4 milhões, no caso, dividido pelo número de embalagens, que é 4.000. Assim, eu vou ter que, ó, 1, 2, 3 zeros, pode morrer com esses 3 zeros aqui de baixo. 4.000 dividido por 4, isso é igual a 1.000 mililitros. E aqui a gente tem o nosso volume contido em cada uma das embalagens. Resposta correta, letra E. Lucas, desculpa. Só Pode falando, falar. normalmente, quando a maioria das vezes, quando tem bastante zero e a gente tá com 4.000 para 5.000 ou até mais números, normalmente sempre corta o zero mesmo, né? É, Sim, sim. certo. Já, né? É Se eu como se tiver uma divisão, né, onde essa divisão tem esses zeros que podem ser cortados, a gente corta, tá?
Entendi, Não entendi. tem, não tem nenhuma regra que impeça isso, não, tá? Ok. Lembrando que na divisão, tá bom? Tá bom, tá bom. Outras situações pode mudar, certo? Professor, por que tá vírgula zero ali nas alternativas? Todas na vírgula? Ah, isso aí é só alternativo, porque na verdade esse zero após a vírgula ele não tem sentido para gente. Ele não conta, mas isso aí é a alternativa, o Enem quis colocar assim, talvez para dar uma enganada, para vocês ficarem, ué, mas eu não encontrei nada vírgula zero. Porque não ia mesmo, ele não faz diferença na minha conta, tá? Normalmente eles gostam de fazer sempre um mistério assim pra dar aquela dúvida, né? É. O Pegadinha. único aqui que faz sentido ter vírgula é a letra A, que é 0,1. Aí sim, esse 1 depois da vírgula, ok. Mas esses outros, alguma coisa vírgula zero, você pode desconsiderar esse zero depois da vírgula. Mas como é Rafael? Isso, Rafael. Então, como o Rafael falou, é só porque eles gostam de colocar isso para... Não sei para quê, realmente, não sei. Pegadinha, né? Aquela pessoa que tá com, É, pegadinha, é. Eles gostam de fazer essas brincadeiras. vamos se dizer assim, a pessoa que às vezes na falta de atenção faz correto, faz o cálculo correto, na hora de marcar, acaba marcando errado. No caso que ia Exatamente. ter marcado a D, mas fez a conta certa. Sim, sim, isso aí. Pois é, poderia ter marcado a D, né? Que tem 3 zeros ali, a pessoa. Acontece. Na hora da emoção, falar, é a D, já marcando já. Sim, sim. Alguma dúvida? Essa daqui, alguém? Não, por enquanto pra mim tá suave. Professor, esse Pode falar, já. 4 metros cúbicos aí passa para o próximo, passa para ml? Isso aí, Hum, tá? essa Passa para sim. mililitro. Que é a mesma coisa que centímetro cúbico, tá? Hum, A gente passou porque a questão pediu isso, ó. Em mililitros, tá? Se você não tivesse passado, você ia encontrar 0,0 alguma coisa. 0,001, tá? E aí, mais alguma dúvida? Ou posso prosseguir? Breno deu joinha, Rafael também. Ana, tudo ok? Levantou a mão, Ana. Fala. Mandou o joinha, tá bom. Então vamos para a questão número 2. Eu estou olhando aqui do lado, é que eu já tenho a colinha que eu já fiz, tá? Essas questões. Então, só olha aqui para colinha. Daqui a pouco eu vou ter que acender essa luz. Enem de 2023, ó, do ano passado. Em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu. Opa, quem levantou a mão? Pode falar. Fui eu sem querer. Ah, tá bom. Em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os filhos de seus funcionários com 10 salas, cada uma com capacidade para atender 10 crianças a cada ano. As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma lista de espera. No ano passado, a lista de espera teve 400 nomes e, neste ano, esse número cresceu 10%, o que vai ser importante para a gente. A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera desse ano. Ok. Decidiu então construir, ao longo desse ano, novas salas para a creche, também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada. De modo que o número de nomes na lista de espera do próximo ano
seja 25% menor que a deste ano. O número mínimo de salas que deverão ser construídas é... E aí, alguém tem uma noção de por onde eu posso começar? Alguém pode me indicar um caminho? Talvez fazendo porcentagem, não sei. Tô bem perdidão. Normalmente a gente faria porcentagem, né, em quantidade. A gente precisa fazer uma porcentagem, né? Então, assim, a gente precisa ter em mente o quê? A princípio, que na lista de espera do ano passado tinha 400 nomes. Na lista de espera desse ano vai ser o quê? 10% maior. Isso. Ou seja, vai ser esses 400 nomes mais 10%. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, vamos lá. Eu já vou voltar ali em cima, tá? Ok. Então, a lista desse ano, que no caso era 2023, ela vai ter quantas pessoas? 400 mais 10%. 10% de quê? De 400. Como é que eu tiraria 10% de 400? Ó? 10% vezes, lembrem que o D é sempre vezes, 400. E aí? Lucas, Como fez é só. que eu posso... Aí é Pode L falar. no começo? É que eu tô anotando aqui. L23? Que é a lista de espera de 2023, né? Que essa prova de 2023, então, Entendi. botar assim, só para referenciar, tá bom? Uhum. Esse 10%, eu posso reescrever ele como? Nossa, eu lembro disso, só que eu tô esquecendo. Ou é Talvez 10 sobre 100. Isso aí. isso. Lembrem que o por sempre sobre 100, né? Então vai ficar 400 mais 10 sobre 100 vezes 400. Bom, aqui ó, a gente já pode 2 zeros daqui. Com esses 2 zeros, 10 vezes 4, 40, não é? Isso. Isso. Então, essa lista de 2023 vamos ter 40, 400, mais 40, né? Então, a lista do ano passado, a lista de espera, foram 440 crianças, tá? Aqui a gente até nem precisava ter feito essa conta, porque olha só, 10%, né? Em geral, as porcentagens, principalmente essas que finalizam em zero, de números que finalizam em 00 é bem fácil tirar. Porque como a gente viu aqui, eu vou acabar cortando os zeros do 100 com os zeros desse número. Então, assim, 10% de 400, a gente poderia pegar, vai dar 40. 10% de 600 daria quanto? 60. 60. Isso aí. 10% de 70. 70, né? Não. 10% de 70 não seria 70, não. Seria 70. E aí, seria quanto? 10% de 70? 7. Tá? Então, assim, o 10% de números que vão terminar com 0, ou 20%, é mais simples a gente conseguir tirar, tá? Então, nem precisava ter feito aquela conta. Na prova, pô, você olhou 10% dos 400, teria que ser 40. Então, a lista no ano teria que ter o quê? 440, tá? Então, legal. Essa foi a primeira parte. Descobrimos que no ano 2023, a lista teve 440 nomes. Aí ele diz o seguinte: a direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano, ou seja, 2024,
terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera deste ano, ou seja, os mesmos 440. Decidiu, então, construir, ao longo desse ano, novas salas para a creche, também com capacidade de atendimento de 10 crianças cada. Isso é importante, né? 10 crianças em cada sala, a gente já vai ver o porquê. De modo que o número de nomes da lista de espera desse ano, 2024, seja 25% menor que a de 2023. Número mínimo de sala que deverão ser construídas é. Então, a partir disso aqui, ó, no próximo ano seja 25% menor, eu vou poder descobrir o quê? O número de crianças que eu quero na lista de espera em 2024. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, para não confundir L com L, eu vou botar assim, E de espera, tá? Em 2024 vai ser o quê? Os 440 que eu descobri, porque afinal ele quer que seja 25% menor do que isso aqui, do que o ano anterior, tá? Então vai ser os 440 menos o quê? 25% de 440. Só que olha só, eu ensinei isso aqui para vocês. Eu ensinei falando sobre preços. Se eu dou um desconto, né? Se eu estou diminuindo o percentual, a mesma coisa que eu dar um desconto. Quem levantou a mão, pode falar. Professor, isso é uma forma, essa fórmula aí, tanto de 23 quanto de 24? Não necessariamente uma fórmula, tá? Mas como é que a gente chega nisso? A gente sabe quando ele fala aumento ou diminuir, ou maior ou menor. A gente sabe que se for maior, eu vou ter que somar com 10% daquele valor, com quanto por cento daquele valor. For menor, tem que subtrair daquele valor aquela porcentagem, tá? Então não é uma fórmula pronta. Deu para entender? Então, olha só. Vamos relembrar lá o que a gente viu em aula. Se, lembra que 100% representa o meu todo. Ele não necessariamente é um número. Ele representa a totalidade. Então, o meu total é os 440. Tá? Se eu dou desconto em um número, né, em uma compra, por exemplo, se eu der um desconto de 20% em um determinado valor, do total daquele valor, ou seja, dos 100%, eu estou tirando 20%. Então, quanto que sobra? Eu tiro 20 de 100. Sobra 80. Então, quando eu dou um desconto, é como se eu estivesse pagando 80% daquele valor. Ou seja, se eu diminuo alguma coisa em tantos por cento, é como se eu estivesse pagando só o que sobra. Então, olha só, em vez de fazer essa conta toda, se eu quero que seja 25% menor, no total vai sobrar quanto daquilo? Se eu tirar 25 do todo. Lembrando que o todo é 100%. No caso, 85? Quanto? 85? 80 ou 70, que cortou um pouquinho. 85? 75, não é? Isso. Então, ao invés de pegar 440 e subtrair por 25% dele, eu já faço o quê? 440 vezes os 75%, que é o que vai sobrar quando eu tirar os 25, tá? Então, vai ficar que a lista de espera no ano de 2024 vai ser 440 vezes
75 sobre 100. Aí, olha só. Corta isso. Com isso... Oxe, o que eu fiz aqui? Ué, deu um bug aqui, gente. Só um segundo. Eu pensei que tinha sido errado aí. Eu falei, ué, gente. Não, deu um bug aqui no programa. Deixa eu voltar ele aqui. Pra gente aqui tá direitinho. Aproveita. No... Eu tô vendo pra você está direitinho, mas pra mim sumiu da tela. Entendi. Qualquer coisa tenta reiniciar aí rapidinho. Eu vou ver se eu consigo aqui. Deixa eu parar de compartilhar rapidinho. Aí eu volto que eu não entendi o que aconteceu aqui. Ué, gente. Voltou. Que estranho. Ele tirou a página sozinho. Não tem problema não. Tá de boa, tá de boa. Então vai ficar 440 vezes 75 sobre 100. Então aqui, como eu falei, né, vai cortar esse zero com um zero daqui. Aí vai ficar I igual a 44 vezes. Em vez de eu colocar esse vezes 75 sobre 10, olha só. Eu vou cortar esse zero aqui com uma vírgula aqui, tá bom? E você dividir por 10 é a mesma coisa que você dar uma vírgula para a esquerda. Como 75 a vírgula estava aqui depois do 5, ela vai para entre o 7 e o 5. Então fica 7,5. Tá? Assim, o valor da lista de espera, né, a quantidade de pessoas na lista de espera nesse ano, né, de acordo com a projeção que eles estão fazendo de diminuir 25%, vai ser de 330 pessoas. Tá? Então já temos duas coisas que a gente precisava. Que era o quê? O número de pessoas no ano de 2023 e agora o número de pessoas no ano de 2024. E a pergunta é, para ter essa redução de pessoas de 2023 para 2024, para ter essa redução de 25%, quantas salas eu preciso construir? Bom, primeiro eu preciso saber quantas pessoas, né, a diferença de quantidade de pessoas, para então descobrir quantas salas vão precisar. Então, o número de pessoas, né, que eu conseguir agrupar nessas novas salas vai ser o quê? Vão ser as 440 menos as 330. Isso me dá 110 pessoas. Então, a diferença de pessoas na lista de espera é de 110. O que isso quer dizer? Que de 2023 para 2024, eu construí uma certa determinada quantidade de salas que couberam 110 pessoas.
E quantas salas eu construí? Bom, desde o início, o enunciado me diz, ó, que a capacidade de salas atende 10 crianças. Aqui no final também, ó, atendimento para 10 crianças. Então, se cada sala atende 10 crianças, o número de salas construídas para que eu conseguisse tirar 110 crianças da lista de espera é só fazer o quê? Pegar esse número e dividir por 10 para cada sala. Então, o número de salas vai ser o quê? Essas 110 crianças que eu consegui colocar nessas salas, dividido pelo número máximo de crianças em cada sala. Cortando os zeros, nós temos então que o número de salas construídas foram 11 salas. Se a gente olhar nas alternativas, a resposta correta é a letra B. Alguma dúvida? Por mim tá tranquilo. A única coisa mais que eu fiquei em dúvida foi mais na parte do meio, que foi na escala de espera de 440, aí ponto 75. Tá? Aí depois quando você colocou no meio, aí eu entendi. Deu para entender? É. Eu só fiquei mais na dúvida só aí nessa parte aí, que eu fiquei, ué. Como que vai colocar essa vírgula aí no 7? Sim? No 7 É, porque... Pode falar. Ficar 7,5, não é? Isso. Exato. É porque era assim. Era 75 dividido por 100, certo? Aí eu cortei um zero do 440 com um zero do 100. Ficou 75 por 10. Eu poderia levar isso até o final. Ok. Só que eu sei que dividir por 10, o que eu faço? Eu pego a vírgula do número e ando para a esquerda. Uhum. Então, a vírgula do 75, ela estava depois do 5, que é a mesma coisa que colocar 75,0. Ok. Então, como eu ando o 10, uma casa... Pode falar. E também vai simplificar mais, né? Isso aí. Porque lá na frente não vou precisar simplificar de novo. Sim, entendi. Tá? Aí eu só andei, aí a multiplicação ali mais tranquilinha, tá? De resto, ficou bem entendido, gente? Tranquilo. Por mim, tranquilo. Ana, Breno. Ana mandou um joinha. Breno também. Micaela vai entrar ainda? Será que eu vi que ela falou que estava dormindo? Eu ia comer, até esqueci da aula. Eu falei, caramba, velho. Pronto, avisei para ela que ainda dá tempo de entrar. Então, ok, essa. Nós vamos agora para uma de... Deixa eu ver aqui. De potenciação e radiciação. Legal. Questão número 3. Então, vamos prosseguir. Gente, não se preocupem em copiar correndo isso aqui não, tá? Depois eu vou enviar isso aqui para vocês. Mas se vocês quiserem, poxa, eu quero um tempo para copiar, só falar, tá bom? Senão eu vou dando sequência, tá bom? Até porque senão vocês teriam que copiar a questão também, né? Mas fica tranquilo que eu vou mandar isso para vocês depois. Então, olha só. Para comemorar o evento de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é... Então tá. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, né? São 4 dias consecutivos de festa. Então, se 4 vai ser importante para a gente poder
separar lá quantos dias são. E de um dia para o outro, eu sei que o número de participantes é triplicado. O que quer dizer ser triplicado? Aumentou 3 vezes, né? Exatamente. A gente vai pegar o total e vai multiplicar Tri- por 3. Exatamente, multiplicar por 3. Então, vocês vão pegar o total de pessoas e multiplicar por 3. Micaela, você conseguiu entrar? Modo com não sei o quê? Como é que é o nome disso? Acho que tava compa aí. Modo... Uma coisa assim. É. Bom, Cadê? se estiver conseguindo ouvir a gente, manda um sinal. Se não, sai e entra de novo, tá bom? Então, como vocês falaram, se é triplicado, é multiplicado por 3. Então, no primeiro dia eu tinha x, no segundo dia eu tinha 3x, no terceiro dia eu tinha 3 vezes 3x e assim por diante, enquanto os dias foram, tá? No primeiro dia eu tinha quantas pessoas? 345. Então, isso aqui vai ser importante pra gente, olha só. Opa. Conseguiu entrar, Micaela? Ela falou que não tá ouvindo nada. Sai do Meet e entra Não tá ouvindo nada? o tempo todo. Aí tu volta. Meu celular é ruim. Vixe, Sai e entra de novo. tenta sair e entrar de novo. Passar uma mensagem aqui pra ela. Sai e entra de novo. Ah, tá. O Breno já colocou. Valeu, Breno. Então, olha só, vamos separar isso em dias, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto dia. Vamos separar assim para a gente poder ver certinho quantas pessoas vão para cada dia. No primeiro dia, eu tenho 345 pessoas. E como isso vai triplicando a cada dia, no segundo dia eu vou ter o quê? 3 vezes 345. Isso vai triplicar novamente. Então, no terceiro dia, eu vou ter 3 vezes o segundo dia. Né? Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 345. E no quarto dia, vai ser 3 vezes o terceiro dia. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 345. E esse é o último dia. Então, de que forma eu posso escrever esse número aqui? Ó? 3 vezes 3 vezes 3, eu posso escrever como 3 elevado ao quê? 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo. Então, isso aqui eu posso reescrever como 3 ao cubo vezes 345. E essa é a nossa resposta final já. Ó. Já achamos. Olhando nas alternativas, qual que representa isso? Esse valor. Alternativa número não, letra C. Letra C. 3 ao cubo vezes 345. Eu tenho Tá? certeza que sempre tem um que na prova do Enem termina de fazer o cálculo e nem percebe que já achou a resposta. É, exatamente. Você vai fazendo tanta questão assim, caramba, mano, ué. Você vai, caramba, eu achei resultado e tô aqui há meia hora naquele. Acontece isso. E teria gente que ia querer multiplicar isso tudo aí, com certeza. Nossa, ia dar um trabalho que ia fazer 27, ou então ia fazer lá no dia 2, 3 vezes 345 e ia pegar esse resultado. No dia 3 ia multiplicar isso. Nossa, ia dar um número grande e não ia ter
o resultado ali, porque não é isso que ele quer. Ele só quer que você coloque o formato de como você pode escrever, tá? Por isso que é muito importante ler as questões pausadamente, respeita as pontuações, porque a pontuação está ali justamente para você conseguir entender, né? Pode falar, Rafael. E era, tipo, uma das coisas que eu mais errava antigamente. Tipo, eu não tinha paciência. Eu acho que uma das coisas é você parece que não, mas uma prova longa que mais se destaca em você acho que é a paciência ali de você estar bem psicologicamente. Se você for já com aquela carga emocional, já, nossa, vai ser uma prova longa, eu acho que já ali já decretou já que você vai ter uma péssima prova. É igualzinho, às vezes, a pessoa que nem estudou, não fez nada, tá tipo, mano, tá good vibe, não se estressou nem nada, faz uma prova melhor do que a pessoa que estudou o ano todo. Acontece. Sempre Porque tem o aquele... nervosismo, ele atinge muita coisa. Verdade. Seu raciocínio vai embora quando você está nervoso. Então, você ter calma, você ler tudo pausadamente, respeitando ali os sinais, né, a ortografia, para você conseguir entender e interpretar, principalmente Enem e provas de matemática são muito mais interpretativas, né, tem muita questão que é interpretativa, então, concentrar, aí vocês conseguem fazer, tá? Mais alguém levantou a mão? Pode falar, Breno. Eu aqui no segundo dia até o quarto que começa a triplicar, né? No primeiro dia não triplica. Isso aí, porque ele vai triplicando sempre o dia anterior. É sempre 3 vezes o dia anterior. No primeiro dia não teve dia anterior. Então é o mínimo ali de pessoas, tá? Ué, Então, mas a cada. Começa a triplicar mais do que já tava antes, tipo, 3 vezes 3 aí 3 vezes 3 vezes 3, né? porque, olha só, é diferente de falar. É sempre o triplo do primeiro dia. Se fosse sempre o triplo do primeiro dia, fica sempre 3 vezes 345, todos os dias. Mas não, ele fala que é sempre o triplo do dia anterior. Então, primeiro dia eu tive uma quantidade de pessoas, nesse caso 345. Amanhã, vamos dizer que o primeiro dia é hoje. Amanhã eu já vou ter o triplo de hoje, ou seja, 3 vezes 345. Depois de amanhã, vai ser o triplo de amanhã, e assim por diante. É sempre o triplo do dia anterior, tá bom? Por isso que vai sempre aumentando cada vez mais. Imagina se essa festa tivesse 10 dias, não ia ter onde colocar a gente, né? Eu acho que 4 dias ali já fica muito. Isso aí ia ser tipo o show da Madonna aqui no Rio. Nossa, real. E aí, gente, mais alguma dúvida, Ana? Se não tiver dúvida, manda um joinha aí para eu saber que vocês estão ok. Perfeito. Então vamos continuar. Número 4. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% da sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é. Vocês prestarem atenção, só nessa questão a gente vai usar a coisa que a gente usou nas 3 anteriores. E mais um assunto novo. Sim, sim, sim. Tá? Porque, olha só, vamos separar tudo que a gente tem, né? O rótulo de embalagem do cosmético informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros. Então, aqui a gente tem a seguinte relação. Que um pacote, vou botar assim, só um pezinho de pacote, rende o quê? 2,7 litros.
Aqui a gente já tem a primeira relação. E se eu já tenho essa relação, vocês já podem ver que essa questão vai se encaminhar para uma questão de quê? É de grandeza, né? Grandeza, mas eu tenho uma conta que eu sempre falo que assim, é a conta coringa para tudo. Até questão de português resolve com ela. Quem lembra? Nossa. Ixi. É uma conta coringa. Cara, a prova de química, então, vocês fazem o tempo inteiro essa conta. Qual o nome? Esqueci agora o nome da equação. Putz. Não é X. Esqueci agora o nome. E aí, Não, quem lembra? Bhaskaras não, vixe. Não, Bhaskara não. Nossa, Bhaskara a gente nem viu ainda. Caramba. Eu ia falar a regra de 3. Sim, é regra de 3. Como é que a gente faz isso em química? Oi? Na química tem bastante. Agora que eu lembrei. Sim, sim. Não, Como é tem que faz isso em química? Vocês Não, vão ver não, como é não. que faz. Não, você falou como é que faz. Até em português faz. É. Em português eu nunca falei. Aí você pergunta pra Amanda. Aí não é minha área, não. Tô brincando, eu falo isso porque a regra de 3 é muito geral. Você consegue resolver vários problemas com ela e desenvolver várias coisas com ela. Aí por isso que eu falo brincando, que até uma questão de português, que não tem nada a ver com isso aqui, você resolve por regra de 3, mas não tem como, tá? É só uma brincadeira que eu faço pra vocês entenderem que ela é bem geral. Em física você usa, em física nem tanto, mas em química vocês usam o tempo inteiro, tá? Transformar de unidades é aquela coisa toda, regra de 3, regra de 3. Então, assim, por isso que eu faço essa brincadeira, que regra de 3 vocês resolvem até a questão de português com ela, porque ela é geral para tudo, tá? Então, a primeira relação que a gente tem é essa. Deixa eu fazer só uma pergunta. Porque, tipo, como que uma pessoa consegue ser bom em física e não consegue ser bom em matemática? Tipo eu. Eu não entendo isso. É meio complexo mesmo, porque assim, Teoricamente é pra ser mais difícil. porque né, a matemática é a linguagem que a gente usa para mostrar a física, né? A matemática é a linguagem que a gente usa para representar os fenômenos naturais, e a física estuda isso. Então, você fazer física, mas eu não sou bom em matemática. Cara, até dá para ir, tá? Mas assim, uma hora você vai ter que pegar um pouquinho mais firme na matemática, porque podem começar a aparecer algumas coisas mais complexas. E não tem como, por exemplo, vai ter aula de física que você vai ser bem teórica, mas nem sempre só de teoria vive questões de Enem ou questões por aí. Então, alguma hora você vai esbarrar com a matemática, tá? Pode falar, Rafael, tá com a mão levantada? Não, eu vi sem querer que tava. Eu nem percebi. É porque se não tira, ela vai ficar aqui o tempo inteiro levantada. Então vamos lá. Então, um pacote está para 2,7 litros, tá? Primeira relação. Aí vamos ver agora quanto que eu preciso descobrir. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão, ou seja, ela tem que entrar dentro do líquido com esse cosmético aí, com esse produto numa banheira de capacidade de 0,3 metros cúbicos. Aqui já começa um problema, né? Porque olha só, um pacote rende litros e a banheira tem metros cúbicos. Então a primeira coisa que a gente tem que passar de litro para metro cúbico ou de metro cúbico para litro. Eu prefiro passar de metro cúbico para litro, porque se eu voltar lá na primeira questão, vocês vão ver que de metro cúbico para litro, que é o decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. Ou seja, aquele 0,3 ia sumir aquela vírgula quando eu multiplicasse por 1000. Agora, se eu pegar de litro para metro cúbico, eu ia ter que dividir por 1000. Aí ia aparecer vírgula alguma coisa. Então a gente não quer ficar com essa vírgula aí chateando a gente, tá? A gente quer assumir com ela. Então vamos passar de metro cúbico para litro, que é só multiplicar por 1000, tá? Então olha só, embora tenha aquele 2,7 litros ali, não vai ser tão ruim de trabalhar com ele.
Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer. Eu sei que a banheira... Vou até apagar essa relação aqui. A gente vai usar ela daqui a pouco. Depois eu reescrevo ela. Eu sei que o volume dessa banheira é de quê? 0,3 metros. Esse volume em litros vai ser igual a quanto? 0,3 vezes 1000. Vai dar quanto? Pode repetir? Eu não escutei, não. 0,3 vezes 1000. Vai dar quanto? 300. 300. Muito bem. Então, o volume dessa banheira vai ser de 300 litros, né? O volume total dessa banheira. Legal, já fizemos essa passagem. Vamos continuar lendo. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% da sua capacidade. Ou seja, ela não está totalmente cheia. Essa banheira não vai estar com os 300 litros. Ela vai ter quanto? Qual vai ser o volume real dessa banheira? Vou botar assim, VR de real, tá? Quer dizer que os 300 litros não é um volume real? Não, só quer dizer que ela não encheu até completar os 300, tá? Ela ficou com o quê? 80% do volume total, que é quanto? 300, tá? Então, olha só a gente caindo numa continha de porcentagem aqui. Então, viu, ó, passar de metro cúbico para litro, a gente viu na primeira questão. Tá vendo nessa também. Porcentagem, a gente viu na segunda questão. Tá aqui também, tá? Então, assim, vocês vão ver que principalmente questões de matemática básica, elas vai conversar com várias áreas da matemática, tá? A gente está vendo aqui, é unidade de medida, porcentagem, daqui a pouco a gente ainda vai fazer uma regra 3. Então, assim, vai ter tudo isso em uma única questão de matemática, tá? Então, fazendo essa conta, nós vamos ficar com o quê? Opa, meu 8 saiu feio. 80%. Lembrando que o porcento quer dizer por 100, né? De 300. Ó, 0, 0, 0, 0 fica 80 vezes 3. Vamos fazer 80 vezes 3, a gente pode fazer o quê? 8 vezes 3, que dá 24, e repete o 0 do 80. Ou seja, essa pessoa ela vai estar imersa em quanto? Em 240 litros de água, né? Eu vou estar dissolvendo esse cosmético. Então, agora se a gente chega na questão principal, que é quantos pacotes desse cosmético eu vou usar, tá bom? Então, agora se a gente faz a nossa regra 3. Mas viu que para a gente chegar na regra 3, a gente teve que fazer uma transformação de unidade de medida, uma porcentagem para descobrir quantos litros, né, na realidade, a pessoa vai encher a banheira. Quem levantou a mão pode falar. Lucas, só explica pra mim, por favor, aí na parte, tipo, 80 vezes 300, aí tá 80 dividido por 100 vezes 300. Nessa parte aí eu não entendi. Isso. Você pode explicar pra mim, por favor? Então, esse porcento, essa palavra porcento, ela vem de por 100. Por na matemática, a gente vai estar sempre indicando como uma divisão, assim como o D, tá? D sempre multiplicação, por sempre divisão, tá? Eita, a pessoa que faltou aula de português agora tentando lembrar o nome. Eita, eu esqueci como é que se chama isso em português. Mas essas palavrinhas, D vai ser sinônimo de multiplicação aqui na matemática. Por, sinônimo de divisão, tá? E o cento vem de 100, né? Então, porcentagem quer dizer uma divisão por 100. Era isso que você tinha perguntado?
Sim, isso mesmo. Então, deu para entender por que eu tirei aquele 80% e transformei 80 por 100, tá? E como ali eu estava multiplicando e dividindo pelo mesmo número, né? Por mais que eu tenha colocado o 100 dividindo só pelo 80, como eu tenho uma multiplicação em cima, ele divide pelos dois, tá? Então, por isso que eu pude cortar o zero do 300 com ele, tá? Não tem problema. Aí, fazendo a nossa regra de 3, eu sei que um pacotinho está para 2,7 litros. Assim, quantos pacotinhos vão estar para 240? Aí você fala, poxa, vamos multiplicar cruzado. Legal. Mas uma regrinha da regra de 3 que a gente pode aplicar é o seguinte. Esse multiplica por esse e divide por esse. Então, esse vezes esse dividido pelo de cima. Esse vezes esse dividido pelo de cima, né? Na diagonal, multiplica e divide pelo que está em cima, tá bom? Então, x vai ser 1 vezes 240, que é 240, dividido por 2,7. Aqui eu só tenho um problema, né? É o seguinte, 2,7. Como é que eu vou dividir com essa vírgula? Para eu tirar essa vírgula, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Ah, mas não é só passar a vírgula para a direita e acrescentar o zero em cima? Sim, mas vamos dizer assim, que nos bastidores o que eu faço é multiplicar em cima e embaixo por 10, tá? Aí vai ficar, então, 2.400 dividido por 27. Isso já é mais viável de se fazer, tá bom? Então, vamos fazer aqui no lado. 2.400 dividido por 27. Bom, 24 não dá, tem que pegar o 240. 240 dividido por 27, aí a gente pode olhar para as alternativas, porque a gente teria que testar 1, 2, 3, 4. Vamos olhar para as alternativas e fazer o seguinte, ó. Vamos manter esse 9, porque vai que 240 por 27 dá 9, né? Agora, olha só. 12 começa com 1, 112 começa com 1 e 134 começa com 1. Por que eu sei que não pode ser nenhum desses? Porque o primeiro número que aparecer nessa divisão aqui vai ter que ser o primeiro número do resultado. 240 dividido para 27 não dá 1. Então, eu posso excluir essas aqui sem o menor... Opa! Eu excluí na errada. Essas três aqui sem o menor problema, tá? Por que eu faço isso também? Porque agora me sobrou 9 e 8. Pronto, eu já sei que números eu vou testar para ver se 27 chega a 240. Então, vamos lá. Quem levantou a mão pode falar. Pode simplificar para facilitar aí? Ou depois de ter feito a conta e tudo, assim? Pode, ficaria por 3, né? Eu tava vendo Pode. isso. Se quiser simplificar, pode simplificar. Ficaria dividido por 3, né? Não tem o menor problema. Ficaria 800 dividido para 9, não é? É. Legal, pode simplificar. Não tem problema não. Vocês querem que eu faça isso para ficar mais fácil? Se quiser, dá um joinha. Por mim, tanto faz. Então, já que o Breno deu a ideia, foi o Breno ou foi o... É porque o meu negócio de vez em quando trava, eu não sei quem tá falando. Fui eu. Não foi
Breno, foi o Breno. Foi eu Ô, não. Breno? Ah, tá. Então, vou fazer o seguinte, vou dividir por 3 aqui. Então, vou ficar com 800 dividido por 9. Mas o raciocínio ainda continua, tá? Porque olha só, 800 por 9, eu não posso pegar o 8, eu tenho que pegar o 80. Então, de qualquer forma, o primeiro número da divisão não seria 1. Só que agora fica mais fácil a gente saber se é 9 ou se é 8, né? Porque olha só, 80 dividido por 9, 9 vezes 9 já é 81, né? Então, esse 9 aqui já passa. Então, isso aqui teria que ser 8 alguma coisa. De cara, a gente até pode marcar a letra C. Nem precisa continuar. Tá? Mas vamos manter só para poder fazer aqui. Então, olha só. 80 dividido por 9 vai dar 8, que é 72, não é? 72 para 80 falta 8. Desce o 0. E 80 de novo. Então, ó, 88, 72, que falta 8. 8 não divide 9. 0 e uma vírgula aqui. Isso aqui vai dar uma dízima, né? 88,8888888. Então, qual que é o número mínimo de embalagem de cosméticos que eu vou precisar? De cara, a gente sabia que seria 89, né? Porque era a única que sobrou aqui pra gente, quando a gente fez a divisão por 9. Só que eu vou perguntar para vocês, se tivesse ali 89 e 88, vocês marcariam qual? Eu marcaria 89, por causa que ficou 88,8. Eu ia chutar e aproximar. Então, o que tá mais Isso aí. está o que tá mais próximo, que seria 89. Isso aí. Mesmo que você não aproximasse para o mais próximo, por exemplo, ali desce 88,2. Bom, esse 2 vai fazer falta. Então, o número mínimo seria que ter 89 pacotinhos. Porque se você usa 82, você já não está no número. 88, você não está no número mínimo. Por quê? 0,2 de pacotinho ficou sobrando. Tá? Então, como já passou de 88, se ele não me der o número exato ali, 88,8888, vai ter que ser quem? 89. Então, o número mínimo de pacotinhos é 89. X igual a 89 pacotes. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Algum questionário? Por enquanto tá de boa, por enquanto tá de boa. Tá indo. De boa? Tô desenferrujando aos poucos. Depois eu vou procurar uns exercícios Ah, legal. soltada. Legal. Ana, manda um joinha se estiver ok. Se não, manda... Tem alguma carinha triste aqui? Tem. Qualquer coisa, manda carinha de dúvida, se não tiver com dúvida. Breno tá com dúvida ou mandou só porque eu falei? Ah, mandei só porque falou mesmo. Só de meme, só de meme. Só de meme, né? Mas é bom que tem que sinalizar, né? Se tiver com dúvida, manda carinha de dúvida ou levanta a mão. Se tiver ok, manda o joinha. Então, posso partir para o número 5? Perfeito. Deixa eu só... Razão e proporção. Pegar aqui. O óculos está fraquinho, tá? Número 5. Gente, eu lembro que na aula eu falei muito isso aqui no ouvido de vocês. E eu vou falar de novo. Razão é uma coisa que cai no Enem, às vezes mais de uma questão por prova. E não é uma coisa difícil. Tá? Então é uma coisa que vocês não podem errar. Principalmente razão quando fala de escala de mapas.
Tá bom? Eu falei isso no vídeo de vocês. Então, é uma coisa que vocês não podem errar e cai assim com uma frequência enorme, tá? Então, vamos ler a questão. Um casal está reformando reformando a cozinha, a casa da cozinha, ia ficar engraçado, né? Está reformando a cozinha da casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala de 1:50, lembrando que a escala aqui está em centímetros, tá bom? Assim como a escala de mapa a gente lê em centímetros, de 1:50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de comprimento, de largura, né? Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo de limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em um espaço que permita uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis e paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou o refrigerador que caberia no local e a ele destinado. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura iguais a, ou seja, ele quer saber a altura e a largura desse refrigerador. Como é que a gente vai saber isso? Usando uma proporção. Porque eu tenho a escala, né, da minha planta e eu tenho aqui, ó, as medidas o quê? Da altura e da largura. Então a gente vai aplicar isso na nossa escala. Como é que a gente faz isso? Para a largura, vamos começar para a altura. 3 centímetros, né? Então vou ter aqui 1 sobre 50, que é a escala do mapa, tem que ser igual a quanto? 1 sobre 50 quer dizer que 1 centímetro no mapa é igual a 50 centímetros na realidade. Então, como eles leram 3,8 centímetros no mapa, no mapa não, desculpa, porque isso aqui também cai em mapas, né? Nesse caso aqui era uma planta. Quer dizer que 3,8 centímetros na planta é igual a quanto na realidade? Igual a x. Tá? Aí aqui a gente sabe, né? Multiplica cruzado, x vezes 1, x, igual a 50 vezes 3,8. Olha aqui, esse 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou morrer esse zero com essa vírgula. É como se eu estivesse multiplicando por 10. Na divisão por 10, eu ando a vírgula para a esquerda. Na multiplicação para a direita. Então, eu posso escrever isso aqui como 5 vezes 3,8. Assim, a altura, na realidade, né? O x da altura, vou escrever assim, na realidade vai ficar o quê? 5 vezes 3,8, ó, 5 vezes 8, vou fazer aqui de cabeça, ó. 5 vezes 8 dá 40. Então, coloco um zero, sobe quanto? 4, tá? 5 vezes 3, né? Eu usei aquela lema, pode fazer também. 5 vezes 3, 15, com mais 4 que foi, 19. Então, o comprimento da altura é de 190 centímetros, tá? 190 centímetros. Deixa eu só corrigir, ficou meio feio. Então, o espaço
é de 190 centímetros. Legal. Porém, a gente tem que ter um seguinte detalhe. Essa geladeira ela tem que ser 10 centímetros de distância do que está em cima e do que está dos lados. Ou seja, a altura reservada para a geladeira é de 190 centímetros. A geladeira pode ter esses 190 centímetros? E aí? No. Não pode. Porque ela tem que ter 10 centímetros de distância do teto. Se ela tiver 190 centímetros, vai ser a altura exata para ela encaixar no teto. Então, não pode. Então, a verdadeira altura da geladeira, vou botar assim, X da geladeira, ou melhor, a altura da geladeira vai ser o quê? 190 menos 10. Quanto é que dá isso? 180. 180. Então, temos aqui, ó, 180 centímetros, né? Como ele estava tratando, na realidade, do tamanho da parede não, da geladeira, isso vai ser dado em metros, né? Isso em metros fica quanto? A cola está até nas alternativas. Vixe, eu não escutei o que você falou, bugou aqui o áudio. Não, estou falando que eu encontrei as medidas em centímetros. Sim, sim. Mas, na realidade, a gente vai utilizar metro, né? Ó, ele pede aqui a altura máxima em metro. 180 centímetros para metro fica... Então, 1,80 m, né? Ou não? Isso aí. Ah, tá. Então, 1,8 metros. Então, descobrindo só a altura que a geladeira deve ter, a gente exclui a letra D e a letra E. Vamos, então, descobrir o comprimento que a geladeira tem que ter. O que eles mediram foi o quê? 1,6. Na realidade, ela tem quanto? A gente vai fazer a mesma conta. Então, vai ser... É a 1 geladeira sobre... esse 1,80 metros? 1,8 metros? É o tamanho da geladeira, Ah, tá? Ó, ele pede aqui, ó. Esse refrigerador tem altura e larguras máximas. Então, esse aqui é o tamanho máximo que a geladeira pode ter. eu pensei que era um ar-condicionado. Fica até aqui, né? Ué, como é que é isso? Negócio Ué, alto por desse. que ar-condicionado, gente? A gente tá falando de geladeira aqui. É porque eu li refrigerador. Eu pensei, ué, pra gelar. Ah, tá. Você leu o refrigerador e ligou a um ar-condicionado. Entendi. Não, é uma geladeira. Faz sentido um pouquinho, mas faz. Faz sentido. Tudo refrigera. Tudo deixa gelado. Então faz sentido. Mas é uma geladeira, tá? Então, 1/50 vai ser igual ao quê? Agora a largura Quero um foi de cafezinho, até agora a Renata não fez. 1,6. Uma coisa ali. Oxe. Ah, foi mal. Eu também quero um cafezinho, hein? Minha Não mãe falou entendi nada do... que. Aí ela falou assim: até agora, eu tô esperando já meia hora já. Até agora nada. Então, continuando aqui, ó. Vai ficar 1,6 por X. Mesma história, né? Multiplica cruzado. Aí, olha só, vai ficar 50 vezes 1,6. Mesma história que eu falei em cima. Esse zero é como se fosse 5 vezes 10. Então, em vez de colocar 50 vezes 1,6, eu vou morrer esse zero com
a vírgula. 5 vezes 16. Ok? Algum problema de eu fazer assim? Eu só economizei um passo que eu fiz lá em cima, tá? Mas vamos lá, ó. 5 vezes 6, 30. Coloco o 0, sobe 3. 5 vezes 1, 5. Com mais 3, 8. Ou seja, a largura da geladeira tem, então, 8, né? A largura do espaço tem 8 centímetros. Então, quanto que vai ser a largura L da geladeira? Lembrando que tem que ser uma distância de 10 centímetros de qualquer móvel que esteja próximo. Vai ficar 8 menos quanto? No caso, 80 menos quanto? E o branco caiu. E aí? Ah, Eu tô tão branco com essa luz aqui. altura? Vai ficar 80 menos quanto? Porque olha só, Altura da geladeira ou não? a largura. Não, menos a altura não, porque a altura a gente já resolveu. Ah, sim, Agora sim. pensa assim. E ela tem que ter 10 centímetros das coisas ao lado também, de distância. 80 é o Verdade. espaço que tem. Então, para o tamanho da geladeira, seria 80 menos quanto? Hum, 15, 50? Acho que Não. 50. Não. Por Vixe. que 50? Ah, eu imaginei 50 por causa do. Que a gente acabou. Qual é o nome? Achando qual é o nome? 1 dividido por 5, né? E ficou X. Que a gente multiplicou 5. Que a gente multiplicou cruzado no caso, né? 5 vezes Isso. 3. Aí eu imaginei que seria tipo esse 50. Mas Não, também. não. Eu entendi, mas nesse caso não entraria ele. Teria que Aham. entrar alguma coisa desses 10, né? Porque o espaço da geladeira é Mas isso 80. que eu ia falar, Mas eu ela não falei, a pode única ter coisa que esses vai faltar 80. é. Porque é dos dois lados, né? No caso, os dois lados teria que acrescentar mais 10 centímetros de cada lado. Então seria 20 no caso? Isso aí, exatamente. A Entendi. pegadinha da questão é essa. Então, é porque tem dos dois lados. Entendi, entendi. A altura só diminui de um lado, por quê? Porque é só para cima. Aham, aham. A largura é para os dois lados. Sim, sim, Então tem sim. que diminuir 10 desse lado e 10 desse. E Ah, sabe o que é legal? Se você diminui só 10, você encontra 70. Olha a letra B. ixi. Então, olha só. Aí a A pegadinha. letra, a letra Aí B que está tá o ali justamente. desdefasodamente. Exatamente. É, O a saber letra ler B ali com está paciência. justamente ali para enganar vocês. De fato. 80 menos 20 dá 60 centímetros, que em metros, né, vai ficar 0,6. Aí entra o tema aqui que a gente falou, né? Se a gente não tiver atenção, ler pausadamente, a gente acaba rindo com essas coisas, errando. Exatamente. Se não tivesse o pensamento, né, de pô, largura vai ser para os dois lados. Então, Sim. 0,6 metros. Brincadeira, o café. Resposta correta, letra A. Breno voltou? Voltei, meu celular tinha descarregado. Peguei o outro aqui. Ai, meu Deus do céu, Breno. Então vai ficar aí 0,6. Acho que assim fica melhor, que eu esqueci de acender a outra luz aí. Fico menos branco. Tava muito reluzente, assim. Dúvida, gente? Alguma dúvida nessa daqui? Alguma pergunta? Não, não. Na hora que eu tava com dúvida, eu consegui raciocinar na hora. Aí foi. Perfeito, perfeito. Eu tô confundindo isso com aquele conteúdo de geografia, né? É porque é a mesma coisa. Ah, tá. Você tá pensando lá nas escalas de mapas em geografia, não é? Isso, exatamente. É, a ideia é a mesma, tá bom?
Porque você fazer escalas de mapa é você fazer uma proporção. Lembrando que a escala do mapa, né, em sua grande maioria, não posso afirmar que sempre, mas em sua grande maioria vai estar sempre a medida real, a medida 1 sobre a medida real. E essa medida vai estar em centímetros. Tá? Então, por exemplo, aqui é 1 sobre 50. O que isso quer dizer? Que a cada 1 centímetro medido no mapa corresponde a 50 centímetros medidos na realidade. Tá? Então, ali, se eu medir 3,8 centímetros no mapa, na realidade tem que ser 50 vezes maior do que isso. A gente chegou a 190. Tá? Então, lembra que é sempre assim. Na escala do mapa é a mesma coisa. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Ok. Tranquilo. Rafael, ok. Ana, ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Como a gente conseguiu aproveitar, né, esse tempo nessas 5 questões, foi legal, tiveram bastante dúvida, a gente foi relembrando, e já são 5h58, nós fizemos aqui, ó. Fizemos até as 5 certinho. Eu vou deixar as próximas 5 questões, tá, das 6 em diante, para a gente fazer na próxima semana, terça-feira. Tá ok para vocês? Ok, de boa. A gente relembrou uma parte, tivemos discussões, tivemos dúvidas, foi bom. Então a gente complementa as questões na próxima terça-feira, tá? Terça-feira, 2 horas. Ok. Nenhum problema para vocês? Por mim tá tudo tranquilo. Só ia falar mesmo só sobre questão de depois lembrar pra você, só para depois me mandar direitinho as matérias que a gente Eu vou mandar, Tá bom. tá? Eu vou mandar no grupo assim que terminar aqui. Eu já mando o drive lá e você já acessa, tá bom? Ok. Eu gostei pra caramba Tá? da aula. Achei Que que era bom. muito enferrujado em matemática, que tem um bom tempo já que eu não estudo, vai fazer quase 3 anos que eu tô parado. E até que eu achei que eu tô morto, né? A mente não tá ruim. Como minha mãe fala, né? Minha mãe até hoje a gente acha, né, que a gente já tem mesmo preguiça de pensar, tem hora, né? Tem que se esforçar, É, dá bom. Dá aquela preguiça de usar a cabeça fritando. é. Mas esse é exercício. Depois que você exercita isso, já vai facilitando, vai melhorando, tá? Aí, gente, como ficou das 6 até a 10, vai ser exercício para casa para vocês, tá? Tentarem fazer. Aí na próxima semana eu vou corrigir. Teve dúvida? Anota a dúvida. Ou se quer tirar ela ali, me manda uma mensagem, tá? Ou se não, guarda ela que a gente vai tirando conforme a gente for fazendo das 6 a 10 na próxima terça. Tá bom? Mais alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa? Não? Então, gente, um bom fim de semana para vocês. Amanhã já é sexta, então já é fim de semana. Bom início de semana, na próxima semana, e a gente se vê na terça. Tá certo? Café é bom. Valeu, gente. Um abraço, boa noite e até a próxima semana.